Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre os sintomas de alarme da doença da coluna vertebral, também conhecido como Red Flags. Sem dúvida alguma, a dor é o principal sintoma das doenças da coluna vertebral. Entretanto, de acordo com algumas características dela, ou se ela estiver associada a algum outro tipo de sintoma, ou até mesmo a fatores inerentes ao próprio indivíduo, esse conjunto de sintomas, eles podem sugerir uma doença mais grave da coluna vertebral ou até mesmo um comprometimento maior de outras estruturas, como as estruturas neurológicas. Nessas situações, obrigatoriamente você deve procurar um especialista em doenças da coluna vertebral, pois, como falei previamente, esses sintomas podem sugerir uma doença mais grave. Quanto mais cedo você for procurar um especialista, mais precoce será o diagnóstico e com certeza o tratamento será muito mais fácil e você responderá muito melhor a esse tratamento. Então, vamos conhecer alguns desses sintomas. Indivíduos com mais de 55 anos que apresentem dor na região da coluna cervical ou de qualquer outra parte das costas, ou então aquelas pessoas que têm piora da dor ao deitar na cama, principalmente no período noturno, que é o que conhecemos de dorsalgia noturna, ou então aquelas pessoas que têm um emagrecimento inexplicável, ou seja, não está fazendo nem dieta nem exercício para emagrecer, nessas situações, obrigatoriamente, a gente sempre pensa em duas situações muito importantes, que seria uma doença infecciosa na coluna ou até mesmo câncer. Infelizmente, a coluna vertebral é um local muito comum de metástase, que é quando um câncer nasce em outro órgão e se dissemina para a coluna vertebral. Dor nas costas associado a um trauma, por exemplo, um acidente de carro ou uma queda, e até mesmo a um pequeno esforço, tem sempre que ser relacionado à presença de uma possível fratura na coluna. Principalmente se a gente tem uma paciente do sexo feminino na menopausa, pois a incidência de osteoporose, que é aquela doença que deixa o osso mais fraco, ela é muito mais comum. Então, às vezes, essa pessoa faz um esforço, mesmo um esforço pequeno em casa, e começa a ter dor nas costas. Nessa situação, a gente sempre tem que pensar na fratura, sempre deve ser investigada. E para finalizar, temos os sintomas neurológicos, que podem ser alterações sensitivas, como formigamento, amortecimento, sensação de choque nos braços ou nas pernas, e até mesmo a presença de sintomas motores, que é quando há diminuição da força naquele membro. Às vezes a pessoa acaba deixando cair objetos que está segurando ou fica difícil para escrever. Ainda dentro desses sintomas neurológicos, existem 3 situações que têm que ser lembradas. A primeira delas é a alteração na marcha. Às vezes a pessoa está caminhando e começa a se desequilibrar com muita frequência ou caminhar igual bêbado. Uma outra situação é a dificuldade no controle da urina, seja para uma retenção urinária ou para uma eliminação de urina de maneira involuntária. E o último deles é a sensação de dor nas pernas, principalmente ao caminhar. A pessoa começa a caminhar uma certa distância e depois começa a ter dor na perna. Ela para, descansa um pouquinho e ao retornar essa caminhada, ela sempre retorna com um pouco de dor. E cada vez mais essa distância percorrida ela vai diminuindo. Então, pessoal, em qualquer uma dessas situações, obrigatoriamente, o paciente precisa procurar um especialista para poder fazer um diagnóstico de maneira assertiva e indicar o melhor tratamento.